Salve, salve, fiel torcida, aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e toda a repercussão do pós-clássico e a derrota vexatória. Preguiça desse time. Sejam todos bem-vindos, deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Se possível também, clique no botão hypar, você atribui pontos ao vídeo, assim ele chega a mais corintianos como nós e o canal continua crescendo e a gente leva mais informações para você. Obrigada sempre pelo carinho, obrigada sempre por seguir o canal TV Timão. Bom, a polêmica não poderia ser outra, né? Memphis Depay, falta de jogo, jogador caríssimo e falta de profissionalismo. Bom, pessoal, vou direto ao ponto aqui sem enrolação. A minha opinião, tá? Eu vi muitos colegas de imprensa falando aí sobre a atitude do Memphis. Uns atribuíram a atitude dele ligando-a à falta de pagamento. O Corinthians deve uma grana para ele e tal. Muitos acham que a atitude dele justifica, outros acham que não. E assim, a meu ver, são duas coisas distintas. Vou tentar concatenar as ideias aqui para ver se faz sentido para você. O Corinthians está errado em ter aceitado um contrato milionário, absurdo, em proporções que estão além do futebol nacional. Não estou falando apenas de Corinthians, mas o contrato que o Timão fez com o Memphis é surreal. Mas isso, ou seja, um erro, não justifica o outro. Corinthians está errado em ter assumido esse compromisso e não poder arcar? Está. Memphis está certo em ficar chateado por não ter tido seus compromissos financeiros honrados pelo Corinthians? Também está. Mas isso justifica a atitude dele antiprofissional? Claro que não. Sobre a substituição dele, Dorival Júnior está certo? Cara, 2 pontos também. Por um lado, o cara ganha entre direitos de imagem, verbas, enfim, mecanismos aí do contrato, dizem que ele ganha cerca de 6 milhões de reais. É um valor absurdo. É um valor para que o cara que o recebe, pelo menos seria a minha atitude, tô ganhando aí praticamente o salário que um time inteiro receberia. Eu tenho que entrar em campo e deixar a minha vida lá. Ele tá fazendo isso? Não. E a gente espera um mínimo de profissionalismo, um mínimo de entrega. O cara estava se arrastando em campo. Mesmo assim, criou algumas situações. Justifica o valor absurdo que ele recebe? Não. Ele tinha que colocar a bola embaixo do braço e falar, rapaziada, segura lá atrás que aqui na frente eu resolvo. Mas também ele não é um jogador para isso. Não é esse craque que a galera pintou e que está recebendo um salário de craque, de astro mundial. Não é esse cara. Deveria ter permanecido no jogo? É uma outra história, uma outra contradição. Dorival Júnior, em que pese as suas limitações, em que pese as controvérsias, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele é um comandante técnico e tem que ter a hierarquia. Há quem manda e há quem obedece. Ele é o comandante. Ele colocou um padrão de jogo para ser desempenhado em campo que não foi obedecido. Ah, mas tirou o Memphis e colocou o Guinegão. Tem nada a ver, o garoto aí tem que comer muito feijão para... É uma outra história, mas o cara tava se arrastando em campo. Então assim, eu entendo que se a gente for colocar no papel, na balança, os dois jogadores, não tem como comparar a qualidade técnica do Memphis com o garoto que tá começando agora, gente. Ah, ele deveria ter ficado em campo se matando aí até o final, suportando o olé, a vergonha? Eu acho que sim, mas olha também pelo lado do Dorival. Ele chega, manda o cara desempenhar uma função. O cara ganha valor astronômico e tá lá se arrastando. Ele falou, fulano, você faz isso, fulano não faz. Ou fulano, corre, marca, ajuda a recompor. Nada. Pensa pelo lado do treinador. É complicado, ele vai perdendo moral, vai perdendo o elenco. Imagina a visão dos outros jogadores, a visão do boleiro. Pô, o cara ganha uma grana, tá aqui se arrastando em campo, a gente tá, se esfolando aqui, e ele lá parado, esperando a bola no pé, esperando a jogada, o céu se abrir para criar uma jogada para marcar sem fazer nada, sem ao menos suar o uniforme. Já pensaram por esse lado também? Então são 2 lados que não tem condições, se a gente comparar o aspecto técnico de substituir aí, tirar o Memphis para colocar o Guinegão na questão técnica, não tem. Mas, poxa, o cara tava lá, morto em campo.
Criou oportunidades, claro, ele tem condições, mas ele demonstrou que ele queria estar jogando? Pra mim, não. Então, assim, pra mim, o Dorival Júnior tirou ele, não foi pensando na questão técnica, foi pensando assim, beleza, você não quer jogar? Então sai, dá espaço pra quem queira. Pelo menos quem entrar vai entrar com um pouquinho mais de vontade. Nesse sentido, eu entendi a atitude do Dorival. Quantas vezes já falei aqui no vídeo que, pela grana que foi investido, o Corinthians poderia ter trazido 3 ou 4 atletas bons para reforçar o elenco de uma forma cirúrgica e de uma forma significativa, do que trazer um jogador badalado, que a gente não sabe se é jogador de futebol, ou se é cantor, se é rapper, se é popstar, que não está tendo uma contrapartida. O Corinthians não está tendo uma contrapartida pelo que investiu por ele. Se a patrocinadora do clube está tendo um retorno, que eu acho que está, é uma outra história, mas assim, quem vocês acham mais importante? Priorizar os interesses comerciais da patrocinadora ou priorizar o desempenho e a competitividade do Corinthians? Tire a sua conclusão. Nesse sentido também, dentro do Corinthians, a diretoria, já está aí tentando, encontrar uma solução, se perguntando o que o Memphis quer da vida. E mais, deve acontecer uma reunião onde ele será chamado para sentar no banquinho e ouvir, um sermão aí dos papais que estão cuidando dele, Jogador mimado. Ele deixou o vestiário, pelas informações que tivemos, antes mesmo de todo o elenco se trocar para ir embora como time. Ganha junto, pede junto. Ele não voltou nem para o segundo tempo após a substituição, nem para ficar no banco de reservas com cara lá de batata assada. Do vestiário mesmo, ele se reuniu com o seu staff lá e após o jogo sumiu, deixou o restante do elenco para trás. Então, para mim, foi uma atitude antiprofissional e antidesportiva. Então ele só quer aparecer nas glórias, fazer rap, e na hora de sustentar a derrota, aí ele vai embora? Enfim, caberá agora ao Fabinho Soldado, se reunir com o popstar para tentar entender qual é a dele e ouvir, explicações. Mas atitudes assim também, para mim, pode colocar na conta de quem o contratou e de quem também passou a mão na cabeça dele quando ele faltou no treino. Com os demais atletas, faltar no treino, além da caixinha, tem que pagar uma multa. Não sei quantos % do valor do salário. Memphis não. Deram um abraço nele e falaram assim: meu filho, isso é feio, não faça mais isso, tá? Tem uma caixinha lá, depositam os trocados e tá tudo bem, A gente te adora, a gente te ama. É nós, estamos juntos. Passou a mão na cabeça, ele se acha o dono do time, se acha que ele tem aí condições de cobrar alguma coisa, questão de contratação, questão disso, questão daquilo, ele manda e desmanda e tá tudo certo. Então assim, se não podar o mal pela raiz, não cortar as asinhas dele, vai continuar assim. Mimado, se acha o tal, quando tá em campo se arrasta, não resolve, não justifica o valor absurdo que foi investido na contratação dele e fica nisso aí. Sobre a substituição, não foi nada aí de lesão, não foi nada. Tanto que o Dorival Júnior justificou na coletiva de imprensa. Ele disse, abre aspas, primeiro tempo irreconhecível por falta dessa postura, dessa condição. Não fizemos isso e pagamos um preço muito alto. É inaceitável acontecer como aconteceu. Mas quando você não tem o fator energia ao seu lado, você proporciona ao adversário para conseguir jogar. Tinha que fazer algo. Mexi dentro do que estava observando. Tirei 13 e poderia ter tirado 5 ou 6, porque não foi um primeiro tempo no padrão que o time merece, afirmou Dorival Júnior. Bom, quem também falou sobre a substituição aí do popstar Memphis Depay foi o ex-jogador e hoje comentarista Walter Casagrande Júnior. Na opinião dele, abre aspas, o Dorival, por agir impulsivamente e por paixão pela emoção, ele criou um clima pesado no Corinthians e acho que vai sobrar para ele. Não é o Memphis que vai ser mandado embora, pode ter certeza. No futebol, sobra para o treinador. Se perder para o Cruzeiro em casa, o Corinthians cola na zona de rebaixamento em 2 rodadas. Eu não acho ele culpado, mas o futebol é assim. A pressão vai para o técnico, a torcida vai cobrar dele. Na minha visão, a melhor coisa seria a saída do Memphis. O Dorival deveria cobrar o Memphis para ver se os demais jogadores reagem. Ele é o maior responsável, tecnicamente. Não pelas derrotas. Não seria justo jogar todas as bombas na mão dele. Mas ele não treinar porque não está recebendo, forçar cartão para não viajar, andar num clássico e não estar no banco, isso mostra desinteresse, completou Casão. Por outro lado, a torcida organizada já convoca protesto para Parque São Jorge.
Após a derrota humilhante para o São Paulo, a principal organizada do Corinthians publicou em rede social, abre aspas, nesta quinta-feira, a partir das 19h10, estaremos em frente ao Parque São Jorge para um protesto contra o momento político que destrói o Corinthians dentro e fora do campo. O corintiano não aguenta mais tanta incompetência em todos os setores. O Corinthians precisa mudar. Temos ex-presidentes acusados de usar cartão do clube para gastos pessoais, ex-presidente afastado por suspeita de crimes, conselheiros que só pensam em política e agem conforme sua facção, um time medíocre e mal montado com jogadores que ganham fortuna sem entregar o mínimo em campo. Fecha aspas, esse é um trecho da nota publicizada pela Gaviões em rede social. Na última semana, a Gaviões também esteve no CT Dr. Joaquim Grava, para conversar aí com o técnico Dorival Júnior, com os executivos e também lideranças do elenco. Nesse sentido ainda, a Camisa 12, outra organizada do Corinthians, expulsou do seu quadro Caetano Brandini, que foi um membro trienal do Conselho de Orientação, o CORE, que votou contra a abertura de investigação interna do ex-presidente André Sanches de seu quadro associativo. O Corinthians, em sua crise, que parece ter chegado ao ápice dentro e fora de campo. E o Corinthians também terá uma sequência muito difícil, viu? Timão volta a campo na próxima quarta-feira, jogo marcado para as 19h30 contra o Cruzeiro. O Corinthians joga em seus domínios. Depois, no sábado, dia 26 de julho, enfrenta o Botafogo fora de casa e a próxima partida é o derby. Corinthians e Palmeiras, Timão joga em casa, quarta-feira, 30 de julho, 21h30, horário de Brasília, frente ao Palmeiras. Corinthians ultimamente é assim, Tanta polêmica, tanta notícia ruim que a gente tem que sortear, para ver quais são as eleitas para serem destaque da vez. É complicado, Ano após ano, os interesses pessoais têm se sobressaído sobre o principal foco, que é o Corinthians. Por isso, a draga que está hoje. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui, na vitória ou na derrota, é e sempre será Corinthians.